Fala galerinha, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Arrache. É uma grande honra estar aqui com todos. Espero que o som esteja bom para todos, o vídeo também, né? A gente vai dar início hoje ao conteúdo de matemática básica, né, e financeira do Senar. Então, vamos dar início de maneira bem simples, né? Fazer uma introdução sobre a unidade curricular, né? A matemática ela está presente em diversas áreas e profissões, e dentro do que a gente precisa aqui, ela também vai estar presente de maneira bem corriqueira, tá? Tá aqui, ó, dentre as propriedades e operações básicas até cálculos financeiros e análise de investimentos, devemos conhecer bem a matemática e saber utilizá-la para tomar decisões corretas, né? E fazer o que faz a diferença em um bom negócio, né? Então, nesta unidade curricular da matemática básica e financeira, você estudará tópicos como matemática básica, razão, proporção, né? Matemática financeira, estatísticas e assuntos relacionados relevantes para a sua formação. Vamos lá, acho que está dando para visualizar todos, né? Então, vamos lá. O objetivo da aprendizagem é, ao final desta unidade curricular, você deverá ser capaz de revisar os conteúdos fundamentais da matemática básica, aplicar os conhecimentos de matemática em situações concretas da administração rural, aplicar os conhecimentos matemáticos em situações concretas da administração rural, desenvolver raciocínio lógico, conhecer as definições básicas e os princípios e elementos da estatística, né? Então, para atingir esses objetivos, lembre-se de assistir videoaulas, estudar a apostila, né, e o AVA, consultar os materiais extras e os exercícios resolvidos disponíveis na biblioteca do AVA, tá? Aqui tem uma figura interessante, é empenhar-se nos estudos e resolução de exercícios sem medo de errar, tá? Isso é importantíssimo dentro da matemática, não ter medo de errar e fazer bastante exercício é fundamental, tá? Procure compreender o porquê de cada etapa nos exemplos resolvidos e tire todas as suas dúvidas contando com a tutoria à distância, tá ok? Então vamos lá, bom estudo, né? Vamos lá, vamos começar. Tópico 1, né, de matemática básica e financeira, tema 1, matemática básica, tá? Dentro de matemática básica é interessante a gente ficar ligado em alguns tópicos, tá? Neste tema você poderá revisar os conteúdos fundamentais de matemática como conjuntos numéricos, o conceito básico de conjunto, que fique bem claro isso, tá? A ideia de conjuntos, operações entre números, tá? Regra de sinais, frações, razões e proporção, potências e as unidades de medidas agrárias mais utilizadas, né, que a gente vai precisar, ok? Vamos lá, vamos ver aqui a figurinha aqui. Comentário do autor: no final do primeiro tema, você deverá ter competências para conhecer os conjuntos numéricos e as operações numéricas com números inteiros e decimais, entendendo a regra dos sinais. Lembrando que isso de maneira bem simples, tá? As operações numéricas com números inteiros são bem mais complexas, mas a gente vai trabalhar de maneira bem simples aqui. E diferenciar as operações fundamentais com frações, encontrando o MC e o MDC. Compreender razões, né? E utilizar a regra de 3 direta e inversamente proporcionais, né? Dentro da matemática básica fundamental. A galera que faz Enem, principalmente, né? Ele está bem ligado nessa parte que ela cai bastante, né? Então é importante saber isso aqui. Em média, 16 questões por prova, então é bastante coisa. Das 45 é muita coisa, né? Realizar operações com potências, né? Potências, importante, conhecer as medidas agrárias mais usadas. Beleza. Tópico 1, conjuntos numéricos. Vamos lá, bem rapidinho, né? Conjuntos numéricos. Os conjuntos númericos são os conjuntos de números que possuem características semelhantes, tá? Então, dentro, por exemplo, dos naturais, a gente vai colocar elementos que possuem características semelhantes. Todos os conjuntos numéricos a seguir compõem o conjunto dos números reais, tá? Aqui a gente vai trabalhar dessa forma. Eu sei, a galera que está a um nível mais avançado, o professor vai fazer uma pergunta bem mais complexa, mas aqui a gente vai trabalhar aí como conjunto dentro dos reais, tá? Clique sobre vamos clicar cada um sobre ele para ver os exemplos, né? Os naturais, vamos ver os naturais aqui. Abrindo aqui, vamos ver. Até aqui, né? Ó, os naturais. Lembrando que aqui, como se trabalha matemática básica, aqui para o ensino fundamental, tá? E médio, a gente vai trabalhar matemática com os naturais começando a partir do zero, tá? Professor, o senhor tem aluno que já teve aula de álgebra, lá na álgebra não se usava o zero. Sim, cálculo mais avançado não se usa o zero dentro daquela abordagem, tá? Mas aqui dentro dos naturais vai se usar o zero.
E do zero vai começar 0, 1, 2, 3, 4 até mais infinito, tá bom? Tá aqui os exemplos, né? 9, 4.918 e 17. Os inteiros vai ter, além do 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, os negativos, né? O menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim até menos infinito, né? Aqui, por exemplo, 9 menos 7, menos 345. Os racionais, tá? Ó, dentro de racionais, frações exatas e medíssimas periódicas, tá? Por exemplo, 6 sobre 2 é 3, né? 5 sobre 2 é 2,5. E 10 sobre 3 é 3,3333. Aqui geralmente a gente coloca 3,3 barra em cima, tá? Se não quiser colocar isso aqui, tá ok? Então isso é importante para a gente entender dos racionais. E, logicamente, né, se são dízimas periódicas, os irracionais, eles vão trabalhar com frações não exatas e não periódicas, tá ok? Por exemplo, 13 sobre 17, 13 sobre 7, perdão, vai dar 1,85, 71, 42 e assim sucessivamente, né? A gente põe essa reticência para dizer que vai tender esse valor, vai continuar, tá? E não tem nenhum padrão aqui, então por isso que ele é racional. Raiz de 2 também é irracional, né? A gente prova isso aqui na matemática. É 1,41, 42, 13. O mais famoso, né, o π, né, 3,14, que é a divisão entre o comprimento e a diagonal ali no caso, né, que vai ser o dobro do raio, né? Então a gente precisa saber isso aqui, o cálculo de onde vem esse π aqui também, não é importante também, mas é bem famosinho ele, né? Então ele é um dos caras dentro dos irracionais, né? Então tem o número de Euler, né, também, e é Euler, né? 2,712, tarará, tarará. Então é importante saber essa diferença, tá? Vamos lá. Vamos passar aqui. Matemática básica e financeira, tema 1, né? Tópico 2, operações fundamentais, tá? As operações de adição, subtração, multiplicação e divisão são fundamentais, né? Porque ela constitui a base do cálculo e do nosso dia a dia, né? Então, qualquer erro nessas operações, por mais simples que seja, pode inviabilizar toda a resolução de um problema. Claro, né? Na matemática, uma coisa está atrelada à outra. Então, se você erra uma coisinha bem aqui no começo, vai dar um erro bem grande lá no final, né? Por isso que é muito importante você domine as técnicas de resolução de operações fundamentais, né? Como adição, subtração, multiplicação e divisão, tá? Adição, parcela mais parcela vai dar uma soma, um total, né? Não importa a ordem das parcelas aqui no caso, né? A subtração vai ser minuendo, menos subtraindo, dando um valor da diferença, né? Devemos seguir a ordem dos termos. Beleza. A multiplicação, né? Fator versus fator, dando um produto. Não importa a ordem dos fatores, né? E a divisão vai ser o dividendo sobre o divisor, dando o quociente, né? Isso aqui é bem tranquilo também. Símbolo da divisão. Esse aqui, barra ou 2 pontos, tá? Isso, tá ok? Beleza. Aqui no APA vamos estudar melhor operações fundamentais, vírgulas, fica atento, resolução de erros, problemas de vírgula no local. Tá, vamos resumir isso aqui, tá? Simplificar a nossa vida. Aqui a gente vai trabalhar um pouquinho com a soma de parcelas quando tem vírgula, tá? Toma cuidado, tá? Eu sei que você teve essa aula lá no ensino fundamental, mas é importante isso aqui ter essas ideias, tá? Ó, 4,12, quando você põe aqui em cima, tá? 4,12, então 4,12 mais 3,1, você põe o 3,1 aqui bonitinho e soma, né? Ó, o 3,1 não tem o zero aqui, mas você acrescenta para poder somar, né? Então vai ser 0 mais 2, vai dar 2, né? 1 mais 1, 2, né? E 3 mais 4, 7. Então, teria um valor mais ou menos aqui, tá? Ele somou com uma outra parcela, não tem problema nenhum. A subtração, mesma coisa, tá? Ó, é importante aqui você organizar todo bonitinho, um em cima do outro, tá? E quando não tiver, professor, assim, ó, 3,12, no caso aqui não tem, né? Então, como não tem, aqui eu acrescento quem? O zero, tá? Ó, 3, vírgula embaixo de vírgula, tá? E 12, bem aqui, 12 não tem, então acrescento 0, 7 menos 0, 7, 3 menos 2, 1, 6 menos 1, 5, e 6 menos 3, 3. A resposta é 3,517. Assim sucessivamente, tá? Ó, é feita a operação, bonitinha aqui, tranquilo? Bem de boa, né? A multiplicação, mesmo padrão, tá? Ó, põe os fatores aqui, tá? Importante você estar trabalhando isso aqui. Para não errar as continhas, né? Você geralmente fala que isso aqui são etapas, né? São processos, são etapas, então, que você tem que cumprir. Então, dentro da resolução de uma questão, por exemplo, não vai estar assim, né?
Você vai ser uma etapa da resolução de um problema, tá ok? Beleza, então 6,63 vezes 3,12, assim, nesse mesmo fato assim parecido, eu esqueço, na verdade, para facilitar a minha vida, eu esqueço a vírgula aqui, né, e faço a multiplicação de fator por fator, vou colocando aqui um em cima do outro, e no final soma e no final vejo quantos fatores tem depois da vírgula, né, e for aqui no caso 1, 2, 3, 4, 5, então conto 1, 2, 3, 4, 5 e coloco aqui no final e somo, né, perdão. Então, são análises bem simples de se fazer. Beleza, a divisão, mesma coisa, tá? O 225 por 50, no caso aqui, né? Então, eu percebo que na divisão é interessante você fazer a multiplicação, tá? Você faz 1 vezes 50, 2 vezes 50, 3 vezes 50 e 4 vezes 50, até não passar o 225, tá? Então, 225 sobre 50... Então, por exemplo, se eu botar 5, já passa, tá? Já passa, ó, 5 vezes 5, 25, 250. Então, não pode ser. Então, eu vou multiplicar por 4, né? O menor. Então, 4, 225 por 50 daria 4. 4 vezes 50 daria 200. 225 menos 200, sobra 25, tá ok? Então, essa parte, lembrando que dá para continuar. Acrescenta uma vírgula aqui, né? Acrescenta um zero aqui e continua, é 4,5 minha resposta. Lembrando que essa parte é fundamental, tá? Fundamental para minha etapa. Deixa eu ver se tem aqui mais informações. Isso aqui é importante, pessoal. Fique atento à regra dos sinais, tá? Fique atento à regra dos sinais. Mais vezes mais vai dar mais, tá? Ou, né? Mais dividido por mais dá mais. Menos vezes menos dá mais. Ou menos vezes menos dá mais, né? E mais vezes menos dá menos. Ou mais dividido por menos também dá menos, né? O menos vezes mais dá menos, ou, né, menos dividido por mais daria menos. Aqui tem um macetezinho, né? O amigo do meu amigo é meu amigo, né? É sempre um macete para aprender. É válido, né? Vale, sempre vale. O amigo do meu inimigo é meu inimigo, então serve também, né? Então, beleza, bem tranquilo. Vamos lá. Vamos ter tópico 2 aqui. MMC, né? MMC, deixa eu dar uma olhadinha aqui no tempo, quanto é que tá. Rapidinho, 12 minutos, vamos continuar, beleza. Tá tranquilo, né? Mínimo múltiplo comum, essa parte é bem legal, e máximo divisor comum, MDC, né? Sempre falo para meus alunos, quando é que tu vai trabalhar em MMC e MDC, né? Geralmente, quando tu trabalha com soma de frações, né? Tu pensa logo, quando tu vê uma soma de frações, tu pensa em quê? Em MMC, sim ou não? Tranquilo, professor, mas e o MDC? Quando é que eu vou utilizar, né? Então, essa diferença tem que ter. E tem os fatores aqui que a gente vai ter que abordar, tá ok? Então, por exemplo, o mínimo múltiplo comum entre dois números é representado pelo menor valor comum pertencente aos múltiplos dos números. Então, se eu fatoro aqui esse cara aqui, o 4 e o 8, MMC, 4, entre os fatores, menores fatores primos aqui, ó, simultâneos, 2, 3, 4, 5, acho que até o 17 já dá aqui pra gente, tá? Então, a gente começa com o primeiro primo, que é quem? É o 2, tá? O 2 é o primeiro primo, inclusive é par, né? O único par primo que eu tenho dentro desse MMC. Então, 4 e 8, então 4 e 8 por 2, 4 por 2 dá 2, 8 por 2 dá 4, e continua, né? Dá para dividir em ambos, 2 por 2 dá 1 e 4 por 2 dá 2. Então, ó, aqui 1 não dá, então conservo ele, tá? O 2 por 2 dá 1. Então, parou na hora que dá 1 em 1, tá? Sim ou não? E agora, como é que eu faço para encontrar o MMC? É só multiplicar esses carinhas aqui, os fatores primos. 2 vezes 2 vezes 2 dá 8, no caso, né? Veja mais um exemplo de MMC agora para você testar em casa, tá? De 12, 16, 45. Por 2, ó, o 12 dá para dividir por 2? Dá, 6. O 16 dá por 2? Dá quanto? Dá 8. 45 dá por 2? Não dá. Então, eu conservo 45, tá? Até não conseguir mais dividir em ambos esse lado aqui, tá ok? Ó? Então, 6 por 2 continua, 4 por 2, 8 por 2 dá 4, continua, 45 não dá, conservo, até eu conseguir, tá? Ó? 3 por 2 não dá, então eu conservo 3, 2 por 2, 1, parou aqui, ó, 3, 1 e 45. E agora, professor, vou para o segundo primo que eu tenho, que é quem? É o 3, sim ou não? Então, 3 por 3 dá 1. 1 por 3 não dá, então vou conservar 1 aqui, 45 por 3, 15, e assim eu termino. E para achar o MMC eu faço o quê? Multiplico todo mundo e resolvo a questão bonitinha, né? Ó, o MMC é o último em diversas situações práticas, além de ser de base para soma e subtração de frações, que você estudará mais adiante, né? Beleza.
O máximo divisor comum, o MDC, por sua vez, é o maior valor comum entre os diversos os divisores dos números analisados, representado por MDC, tá? Aqui, bonitinho. Para saber o MDC, começamos procedendo da mesma forma que o MMC, decompondo em fatores primos, mas tem uma diferença, tá? O MDC você vai analisar a partir de que momento? O MDC vai ser aquele cara que vai dividir em ambos os números aqui, tá? Para facilitar a minha vida, tá? Sem usar nem algo mais avançado. Então vai ser aquele cara que vai dividir em ambos. Então 20 e 30 divide em 2, divide. Então 20 por 2 dá 10, 30 por 2, 15. Então esse cara é um MDC, eu circulo ele, tá? O 10 divide 2, divide. O 5 divide, não divide. Então esse cara não vai entrar no MDC, tá? Vou dividir, ó, 10 por 2, 5 e baixo 15, porque o 15 não divide. Então não circula esse cara, circulei só o primeiro, tá? O 5 divide 3, não. Então não vou circular esse cara, eu vou baixar ele, tá? O 5, conservo. 15 vai dividir 3, divide. E agora, quem é que divide o próximo 5, 5? É somente o 5, né? Então 5 por 5, 1. E nesse caso aqui, ambos os 5 dividiram o 5, então eu vou circular ele. E nesse caso, como é que eu faço para calcular MDC? Eu multiplico todo mundo, certo ou errado? Errado. Você vai multiplicar somente quem? Quem você circulou, que dividiu em ambos. Então 2 vezes 5, 10. Fechou? Beleza. Olha, uma dica aqui. Em situações nas quais você precisa descobrir o quanto em quanto tempo algo acontecerá simultaneamente, por exemplo, de quanto em quanto tempo os dois fatores se encontrarão, você utiliza o MDC. Tá, esse resumo aqui é fundamental, tá? É fundamental por quê? A ideia de coincidência, tá? Então, de quando e quanto tempo isso vai acontecer? A ideia de coincidência é MMC, tá ok? Sempre MMC, tá ok? Sempre fundamental. Ó, se o problema incluir a divisão de dois ou mais elementos em partes iguais e que haja resto, por exemplo, dividir duas safras diferentes em sacos de mesmo tamanho, sem sobra você usa o MDC, tá? Então, o maior tamanho possível, então a gente quer dividir em ambas as partes, então nesse caso é MDC, tranquilo? Isso aqui é fundamental, porque geralmente os problemas e os professores não te explicam isso aqui, então é fundamental você ter isso aqui em mente também, tá ok? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui no tempo rapidinho. Vamos ver. Dá o tempo, 7 minutos, vamos lá. Frações, tá? Ó, fração é legal, bem legal, tá? Cai bastante, inclusive, nas provas vestibulares e demais provas militares, tá? Frações. Uma fração é uma divisão, tá ok? Eu trabalho a fração quando tem uma divisão entre numerador e denominador. Só que eu tenho que analisar isso também dentro de desenhos e figuras planas, tá? No R2. Então, por exemplo, se eu tenho um círculo aqui e divido ao meio, esse cara rachurado em azul vai ser meio, tá? Se eu pintei a circunferência e dividi em 4, pintei apenas uma, esse cara vai ser quem? 1/4, 1 sobre o total, tá? Eu dividi em 8, esse cara eu pintei, então vai ser 1 sobre 8, tranquilo? Assim sucessivamente aqui, ó, 4/6, aqui 5 sobre 12, 18 sobre 24 e 22 sobre 48, bem tranquilo, né? Beleza. Ó, frações com denominadores iguais aqui, ó, 1/4 mais 2/4, como é que eu faço? Conserva o numerador e soma lá em cima, assim ou não? Beleza, então, ó, mas lembrando que toda vez que tu ver fração, tem que pensar em quem? MMC, tá ok? Independente de ser igual ou diferente a base, tá ok? Beleza, aqui ó, conserva 4 e 1 mais 4, 3, né? Então, tranquilaço, né? Beleza. Com denominadores diferentes, aqui nesse caso aqui, ó, 1/5 mais 2/3, como é que eu faço? MMC, viu? Fração pensar MMC, tá? Pensei MMC, 3 e 5 é 15, né? Ou só multiplicar, né? 3 vezes 5, 15. Então, 15 dividido por 5 dá 3, então 1 vezes 3 mais 15 dividido por 3, 5, 2 vezes 5, 10. Somando isso aqui bonitinho vai dar 13 sobre 15, tá ok? Fechou, né? Beleza, aí tem mais umas figuras aqui, mas tá bem explicadinho, né? Vamos lá. Beleza, tranquilo. Vamos dar uma pulada aqui para o tópico 4, né? Proporção, essa parte também cai bastante, né? É importante vocês terem essa ideia. A proporcionalidade está presente em diversas situações do cotidiano, por exemplo, na escala de uma APA. Isso é interessante vocês analisarem, né? Você trabalha bastante com par de escala. Escala é desenho, tamanho do desenho sobre o tamanho real, né? Então a gente chama escala desenho, desão, tá? Então é importante vocês saberem isso aí. Na aplicação de fertilizante de uma plantação, na distribuição de tinta para pintura, entre outros, tá? Vamos lá, beleza. Aqui eu teria um vídeo, deixa eu ver se consigo abrir. Vai falar da proporção áurea, tá? A proporção áurea é nada mais que um número ou uma sequência de Fibonacci que, segundo alguns matemáticos, Deus teria criado o universo a partir dessa interação matemática, então, dessa proporção, né? Então, ela é fundamental porque ela
ela está presente em tudo, tá? Presente em tudo. Então, por exemplo, no seu cartão de crédito, nos cinemas, na sua TV. Então, ela vai estar presente sempre no seu cotidiano para você ter uma melhor conforto visual, tá ok? Então, esse primeiro momento a gente vai ficando por aqui, tá? Mas na próxima aula a gente volta e capricha com vocês, tá ok? Então, foi um grande prazer estar aqui com vocês. É isso aí. Então, forte abraço, tá ok? Qualquer coisa, entre em contato, mande um chat que a gente vai entrar em contato com vocês, tá ok? Forte abraço.